Boa noite, mas Benê. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, a gente conseguiu entrar, né? Que bom, Isso, fiquei feliz. então tá bom. Hoje a gente tem presente aqui uma das grandes referências da cultura popular negra de Campinas, né? Ator, poeta, percussionista, coreógrafo, dançarino, fundador do grupo Savuru e integrante da primeira turma que participou, né, da formação com a mestra Raquel Trindade, que originou o Urucungos, né? Então, a gente está muito feliz em ter a participação do senhor nesse ciclo de live. A gente está retornando, né, um segundo grupo de participações, e eu fico muito feliz em que o senhor tenha aceito o convite de estar participando desse ciclo novo aí. E, assim, boa noite para o pessoal também que está acompanhando as lives, né? A gente está retornando o trabalho. E aí eu deixo a palavra primeiro, antes de começar qualquer conversa, bate-papo, eu passo a palavra para o senhor. Ah, legal. Eu gostaria, assim, para mim é um prazer muito grande estar falando com vocês e falando, inclusive com vocês do Urucungos, né, que foi um dos grupos que a gente participou da formação, porque 40 anos que eu faço teatro em Campinas, né, que faço cultura em Campinas. E a gente está vendo hoje, ver se hoje a gente tem algum resultado, né? Porque aquilo que estava te falando antes, a todas as propostas nossas do teatro é levar o teatro popular para a periferia da cidade, que a cidade seja uma referência para o mundo, né? Isso que a gente sempre pensou, que a cidade não fosse referência só para o Brasil, uma referência para o mundo de cultura popular, né? E a gente, tanto é que Savuru é um nome indígena, né? Mas a gente escolheu esse nome por causa de um nome parece africano, nome africano. Como que a nossa luta era das duas, a questão indígena e a questão do negro, aí por isso que a gente pôs Savuru. Bacana. Aí, para a gente, né, começar um pouco a nossa conversa, a gente, né, tá buscando fazer esse trabalho de preservar a memória dos fazedores e fazedoras de cultura da cidade de Campinas, né? Criando esse momento. A ideia era, né, inicialmente, era trazer para rodas de conversas, né, pessoalmente, mas com a nossa configuração a gente está se adaptando, né? Mas aí o senhor não é de Campinas, é isso mesmo? Eu sei que o senhor tem a origem em outra cidade, né? O senhor gostaria de contar um pouquinho sobre a origem do senhor e da sua família? Olha, eu sou de origem de uma família que vem, que meu pai cantava em Folia de Reis, mas é da região de Campinas, sou rural. Nas fazendas, eu fui criado nas fazendas rural, mas município de Campinas, era município de Campinas, mas era rural. E aí que a gente vem, e quando eu vi homem na vida, já vim logo para Campinas, desde 74, que eu vim para Campinas, mas a gente sempre que eu trabalho, nós fazendo um trabalho voltado para a cultura. Né? Tem meu irmão Marcílio, que é mestre capoeira, né? Que ele é capoeira também, capoeirista, meu irmão. E acho que só nós dois da família, uma família de 12 irmãos, só os dois que saíram mais assim para questão da arte, né? Os outros meus irmãos se preocuparam mais com a questão do dinheiro, questão da fazenda, questão do sítio, né? Tem um no Natal, que é o meu irmão mais velho, ele até tem um sítio, que mora num sítio perto de Ribeirão Preto, né? Mas nós, eu e meu irmão Marcílio, que se mais pela questão da cultura popular. Marcílio da capoeira e eu fazendo dança e teatro, né? Desde 74, na época da FECANTA. Eu sou de Campinas, Campinas não tinha na época nem a Unicamp, não existia na Unicamp, não tinha o curso. Fui um dos caras que ajudou a formar o curso de arte cênica na Unicamp. Na Unicamp não tinha tinha Barão Geraldo já existia a faculdade da Unicamp, mas o curso de arte cênica não tinha na Unicamp. Tinha curso vago só, que era à noite. E foi aí que nós começamos nosso trabalho. Né? E antes do senhor se envolver com a cultura, né, com a arte,
cultura, no caso, que o senhor está falando que participou desse momento de iniciação do trabalho das cênicas, né? Antes do senhor se envolver com isso, o senhor trabalhou com outro ofício? Outro ofício de trabalho? Quando eu vim para Campina, eu era motorista, trabalhei de motorista. Trabalhei na Pedra Brasil, que era a Pedreira Brasil, trabalhei de motorista, um tempo de motorista, trabalhei um tempo que nem existe mais, que essa profissão que eu fiz lá, que era de faturamento, trabalhava no faturamento de uma firma. Né? Foi na época que o pessoal da Cia Santa foi atrás de mim, mas o que a Cia Santa oferecia na época para mim, não dá para mim manter a família. Eu mandava dinheiro para o meu pai e para minha mãe. Não dava para manter eles. Então, nessa época, eu resolvi ficar na firma. E fazia sempre o teatro amador. Foi na época do teatro amador. Tá? Fazia teatro amador na época. Então, quer dizer que o senhor sempre esteve envolvido com isso, mesmo com outro ofício. E aí o senhor fala também que o senhor e o seu irmão teve esse veio aí, né, que puxou para a arte. O senhor se recorda, tem alguma memória que faz o senhor se ligar aonde que saiu essa chama aí pela cultura e pela arte? Não, olha, o que eu desde que eu vi gente, eu já era envolvido em cultura. Né? Desde que eu vi gente já se envolvendo na questão cultural, mas não como uma questão de vida, de sobreviver daquele trabalho. Eu nunca sobrevivi da cultura, assim, do trabalho. Depois que eu passei a trabalhar e trabalhar na Secretaria de Cultura da cidade e fazer teatro também. Mas eu trabalhei também na Pedra Brasil. Quando eu saí da Pedra Brasil, eu fui trabalhar na Secretaria de Cultura, eu trabalhava de Marelinho, que chamam de Marelinho hoje, né? Que era a INDEC. Trabalhei um tempo na INDEC antes de eu vir para a Cultura, para a Secretaria de Cultura. Né? Trabalhei um tempo na INDEC e ali eu sempre fui um cara que achava que eu não devia viver do movimento do teatro, mas trabalhando com a questão cultural, achava que a nossa saída era pela questão cultural. Né? Todo o trabalho que nós fazia na época era pensando que a saída era pela questão da cultura. E aí, em 79, né, o senhor funda o Grupo Savuru. Né? Conta como é que surgiu essa ideia de criar um grupo. O significado do nome, o senhor já começou falando também, né? Isso. Olha, antes do Grupo Savuru, teve 2 grupos que nós participamos. Teve o Grupo Pé de Feijão, que seria Morrer pela Vida. Nessa época, nós participava da Igreja do Carmo, influência da molecada. Aí fizemos o Grupo Free. Aí, na época, em 79, o pessoal do Grupo Free, que era molecada, estava afim de ir, o Trovão, que chama Zé Luiz, estava afim de ir para o Rio de Janeiro, ele e o César. Foram para o Rio de Janeiro. E aí, eu e o Bruno, vamos formar o Savuru, vamos formar um outro grupo. Quando o pessoal voltar do Rio, a gente vai formar um outro grupo. Foi assim que nasceu o Savuru. Mas nós já fazia parte da Federação de Teatro, estava trabalhando em 79, por isso que surgiu o Savuru em 79. E aí o Savuru, ele vem com esse leque de manifestações que o senhor, né, faz nas apresentações, envolve o trabalho do senhor cotidiano. Como é que foi ter contato com essas manifestações? Então, olha, o Savuru, a gente participava já de várias atividades. Na época, nós fizemos uma peça chamada Sou Caipira, Sou Feliz, que é onde nós já levava a questão cultural. Né? Foi nessa época que nós estávamos participando de vários movimentos, foi quando surgiu na Unicamp um curso da Raquel Trindade. Foi aí que a gente foi para a Raquel Trindade. E com o nosso encontro com a Raquel Trindade, teve uma grande mudança. Nós começamos a fazer teatro sobre o Solano Trindade, daí que nós começamos a fazer na época. Né? E a partir desse momento, o senhor, junto com o grupo, né, começa a trabalhar com as manifestações populares, é isso? Porque o senhor fazia teatro antes, né? Antes eu fazia teatro, já trabalhava com a questão popular, né? Já trabalhava com questão popular. O que aconteceu na época da Raquel Trindade, quando a Raquel chegou,
foi a questão, a mudança de estilo que nós passamos, que nós não fazia muito dança, especificamente dança. Com a Raquel, nós fazia cultura popular através do canto, da dança, que nós aprendemos com ela na Unicamp. E foi nesse período que surgiu também, que foi quando fomos para esse curso, foi eu, o Alceu, o Boni, foi aí, eles também tinham um outro grupo, né? Que o grupo deles se perderam, surgiram do tempo. E eu fiquei nos dois, no Savuru e no Orucung, Savuru e Orucung, ficaram nos dois grupos. Aí chegou um momento que não deu para acompanhar a agenda dos dois, foi o motivo que eu saí, fiquei só com o Savuru daí, né? Mas sempre foi perto do Orucung, sempre foi perto. Né? O senhor comentou que na época, quando teve o curso, né, a ideia dos artistas se unirem após o curso e formar um grande grupo, né, para poder mudar um pouco o olhar da cultura em relação a como a cidade enxergava. Como é que foi esse processo? Então, nesse processo, a gente pensou um pouco assim, olha, nós estamos aqui dando murro em parede, porque na época nós fomos para a FECANTA, no time dentro da federação, fomos mandados para a Dencheta, e a gente enfrentava já em Campinas, sabia que é uma cidade que deve muito para nós, uma cidade elitista, mas muito trabalho para a gente. Aí falamos, se a gente juntar todo mundo, e se a gente juntar todo mundo num grupo, né? Juntar todo mundo num grupo, quem sabe a gente consegue mudar essa questão. Foi uma das coisas que na época, Orucung, na época, tinha 40 pessoas. Juntamos todo mundo lá, mas o pessoal continuava, do Savuru continuou trabalhando com o Savuru. Eu participava da apresentação dos dois aí, né? E aí foi... Mas aí a gente também... Eu acho que com a campanha da Alessandra hoje, que acho que começa a dar fruto o que a gente pensou lá atrás, né? Porque na época a gente achava que tinha que ter um candidato negro, tinha que ter alguém levando essa bandeira. A gente foi na época em São Paulo, tinha a Tereza Santos. A gente foi contra a proposta da Tereza Santos, eu particularmente fui contra a proposta que ela defendia, que era uma proposta mais radical, mas na época a gente, depois que passou um tempo, a gente percebemos que a proposta, talvez, a proposta da Tereza Santos era uma proposta melhor do que a nossa, do que reunir todo mundo num grupo, tentar fazer uma cultura. E hoje a gente está, porque a gente está aí no grupo hoje, a gente percebe como que a gente apanhou bastante essa cidade, sabe? A cidade foi uma cidade muito difícil para a gente. Foi uma cidade onde nós trabalhamos com muitos grupos, muitos trabalhos, e hoje, quando eu abro aí a internet e vejo Carlos Kiss, por exemplo, reclamando da questão do negro, questão da formação, mas foi uma proposta que nós, na época, fizemos. Vamos tentar todo mundo junto. Né? Quando fizemos o curso com a Raquel, falamos assim, olha, nós precisamos de alguém como você. Acho que achamos você. Falamos para a Raquel isso. Acho que achamos você que vai nos ensinar como trabalhar a questão do negro, a questão da proposta. Tá bom? É isso mais ou menos que a gente tinha na época, foi. Aproveitando isso que o senhor falou e pelo que a gente vivenciou também com o bate-papo com o Vitor, né, o Vitor Trindade, aí eu queria perguntar para os senhores, então quer dizer que a Raquel ela não teve só a questão, a importância das manifestações, ela veio como uma pessoa que tinha um olhar para a questão do negro, da negra, da negritude, dentro da cultura popular, dentro da arte, e isso daí foi importante para os coletivos na atualidade. E para o senhor, como é que foi? Então, na época, a Raquel, ela veio com a questão da proposta. Mas como que ela ficava na universidade e nós não estávamos na universidade, apesar de, na época, tinha feito a campanha, eu participei da campanha que foi para arte cênica, para a Unicamp montar o grupo de arte cênica, né? E a Raquel foi logo em seguida, quando trouxeram a Raquel Trindade, que a gente foi para lá. Então, eu sempre vi muito essa questão, a questão do negro, a questão do negro e do índio. Tanto é que Savuru é história do passado, quer dizer, na língua tupi-guarani, história do passado. Do tupi e o guarani fazia palavra essa língua, né? História do passado.
Então, a gente sempre vê essa questão do negro, africano, e a questão do índio no Brasil. Né? A gente foi na 79, era uma época mais ou menos assim que estava tendo a repressão, estava toda a repressão caindo por cima. Entendi. E assim, o senhor tem lembranças dessa época na questão das intervenções, porque o senhor é uma pessoa muito presente nos manifestos, né? A gente sempre vê o senhor presente nos manifestos, né? O grupo também, né? Então, eu percebo que pelo que o senhor fala, isso não é de agora, né? É um ato particular do senhor que traz aí, entranhado dentro do senhor, estar presente na mudança, né, do olhar, né? E aí eu queria saber por que para o senhor é tão importante, né, estar dentro que a cultura esteja dentro dos manifestos. Olha, uma das questões que eu acho que a cultura ela é a nossa salvação. Queira ou não, seja a nossa salvação a cultura. Por isso que eu sempre tive, por exemplo, nas campanhas direta já, nós estávamos lá. E aí, não é só eu falo eu, mas na época tem o Marcos Brito, que está até hoje na Casa de Cultura Aquarela, coordenador da Casa de Cultura Aquarela, é um cara que esteve junto com nós muito tempo, o Marcos Brito, né? O Eliseu, que é do Urucungus, está no Urucungus agora não, ele está no Urucungus desde na época, eu lembro que eu falei para o Eliseu, você tem que ir para o Urucungus também, Eliseu. O Eliseu foi, Eliseu até fala os Zeus para ele foi para o Urucungus. Então, eu acho que a saída da cultura é por aí, né? E aí eu vejo um pouco a história de Campinas, né? Como Campinas tratou a gente, como trata hoje, né? E eu, até pouco tempo, eu sempre achei que a nossa proposta de cultura, é lógico que nós sempre reunimos com todo mundo, e às vezes tinha pessoa que pensava numa cultura que eu chamava de cultura de elite, mas faz parte da grande negociação da gente. A grande negociação que nós participamos todo esse período leva a essa questão da cultura, né? Mas, na época também, outra pessoa que faz muito trabalho, fez trabalho com a gente na época, depois parou, não vi muito falar dele, mas ele está por aí, é o Gesso Seda. Também ele entrou em contato e falou: Penê, faz 40 anos que nós faz teatro aqui em Campinas. Falei: pô, Gesso, faz. Falei: faz. Que nós estivemos no Castro Mendes, numa peça chamada Irmão das Almas. Eu fazia um soldado, ele fazia um senhor lá, eu fazia um soldado na peça. Então, é muito tempo. Eu acho que a saída nossa é da cultura. Hoje a gente vê algum fruto surgindo. Não que a nossa proposta ela é a proposta por inteira, como nós pensamos a cidade. Não, isso a gente não conseguimos, como nós pensamos essa cidade, não conseguimos. Apesar de a gente tentar não ter conseguido. Mas a gente vê algum fruto surgindo hoje. Precisou todo esse trabalho foi participando, todo esse movimento, para que hoje a gente consegue ter uma candidatura da Alessandra, do movimento. Mas foi captado por vários partidos, entrar em contato com a gente. A gente nunca quis misturar a questão cultural minha, a minha é sempre a questão cultura. A questão cultural minha é a questão do negro, a questão do índio, a questão cultural. O senhor falou da questão do índio, questão cultural, né? O senhor, além das manifestações que o Urucungus também faz, né? O senhor tem outras manifestações, o Cavalo Marinho, o Carimbó. Como é que foi o contato com essas manifestações? Isso foi interessante. Inclusive, o Carimbó foi interessante. Porque falar do Carimbó foi um manifesto na época, quando a gente formou esse grupo, que a gente fazia com a Raquel Trindade, né? Influência da Raquel Trindade, o Carimbó. Não aprendimos com a Raquel, aprendimos com a Frávia, de lá do Padre Anchieta, tem uma menina Padre Anchieta, que está saindo candidato, parece que lá para Sumaré, parece que é Sumaré, que é o lugar que ela está hoje. E aí a gente soube que ela veio do Pará. E a festa brasileira foi um trabalho que a gente fez no período, que a gente fez um trabalho, do Padre Anchieta, fez um trabalho, já um trabalho lá,
onde criamos festa brasileira, fazia um trabalho na praça. E aí cada um representava um estado. Aí tem um pessoal que veio apresentar e falou: tem uma menina aí que era do Maranhão. Quem quer fazer o Maranhão? Aí foi uma atrás da Flávia. Falou: tem uma dança, carimbó. Aí nós começamos a fazer carimbó, coisa que nós já conhecia, já sabia, mas começamos a fazer carimbó com isso. E o cavalo marinho a gente começou a fazer com a Raquel. Não é o mesmo cavalo marinho que a Raquel passou para a gente. A gente trabalha um pouco com a transformação, né? E aí eu lembro o cavalo marinho da Raquel, que a gente fizemos, que a Raquel passou os passos numa aula com a gente. Mas depois, né, eu fiz o brincante, sabe o brincante? Fiz o brincante, eu, Neuzinha, participamos do brincante, que era um curso de teatro que eles fizeram. E aí nessa época, o brincante passou o cavalo marinho para a gente. Aí já era a segunda vez que eu estava vendo aquilo na frente minha, cavalo marinho. Foi aonde a gente começamos a fazer cavalo marinho. Falei: dá para fazer uma criação do cavalo marinho, porque todo mundo que vem dar o curso aqui, eu já tinha visto com a influência da Raquel, mas mais os brincantes, tinha visto o brincante também, que é lá do Nóbrega, tinha visto cavalo marinho com ele. E aí eu fui muito baseado. Então, no cavalo marinho da gente, você pode perceber que tem um pouco da Raquel, um pouco do brincante, e está ali junto. O cavalo marinho, eu peguei as duas coisas e fizemos um só. Foi antes do cavalo marinho. E aí a participação nossa, né? Nós, acho que, eu não lembro muito bem a época, agora tem que ver a data, que faz tempo isso. Mas quando começou a lavagem da catedral, que a turma fala muito, que é um dos movimentos que nós fazemos, participa, tem pessoas do Grupo Savuru que, quando nasceram, já tinha lavagem, já estava correndo. Nós fomos fazer uma atividade, e aí me convidaram para uma atividade que era da questão do negro. Aí eu saí procurando todo mundo, não achava ninguém que queria debater. Conseguimos a questão do padre, da igreja, mas do candomblé eu não conseguia. Eu ia nas casas de candomblé, eu fiquei de ver isso. Eu ia nas casas de candomblé, chegava lá, o pessoal falava: isso é coisa política, não vou misturar política. Não é política, é cultural. Aí até que me falaram assim: tem uma senhora aí que acho que ela topa. Eu falei: mas quem é a senhora? Dá o telefone dela para mim. Aí eu fui numa casa, me ensinaram uma casa que tinha o telefone dela. Eu liguei, era Mãe Dango. Aí a Mãe Dango chegou e falou assim: eu falei: eu estou ligando para a senhora amanhã, que vai ter um seminário lá no Salão Vermelho, era um seminário, né? Falei: olha, vai ter um seminário e eu queria achar alguém do candomblé, porque eu já achei padre, todo mundo vai, e a gente quer saber que alguém do candomblé vai para fazer esse seminário. Aí a Mãe Dango falou assim: eu vou. Telefone, liguei o telefone, ela não vem, mas falou que vem, vamos acreditar. Quando foi, era 10 horas da manhã no sábado, estava marcado, a Mãe Dango chegou lá, 15 para as 10, a Mãe Dango já estava lá, a caráter, né? Muita novidade. Falou assim: sábado que vem, no sábado, aleluia, eu vou estar na lavagem. Era o primeiro dia da lavagem. Falou: vai ter polícia lá, hein, moçada? Mas eu estou te convidando. Eu falei: Mãe Dango, o que a senhora fez hoje, a senhora não está me convidando. A senhora está convocando o Benepo para estar lá amanhã. Eu vou estar. Tá? E foi assim que começou a lavagem da catedral. Aí, num sábado antes, ela participou no debate com a gente. Depois, a gente começou a participar da lavagem com a Mãe Dango. Todos os anos foi, né? Todo ano foi fazendo, até hoje. Quando eu participo da lavagem da catedral, não sei se você percebeu, faz uns 5 anos, há uns 5 anos para cá, eu faço primeiro na catedral, porque fica um pessoal esperando a gente na catedral. E então, eu fico a descer. Eu apresento na catedral e depois eu subo, encontro com o pessoal e desço junto com o pessoal na frente, descendo. Mas antes a gente já apresenta na catedral. Foi assim que surgiu o movimento de cultura popular, né? Eu acho que a importância da cultura é muito grande, né? E esse movimento nunca teve sozinho. Tem o Danilo, a Carla, que surgiram.
estava falando da questão do surgimento da lavagem da escadaria, né? E o quão importante a cultura dela para a comunidade, para a humanidade mesmo, porque ela é um alicerce muito das pessoas aí, só que muitos não conseguem ter essa percepção aí, né? O senhor estava falando sobre essa experiência sua de como surgiu o movimento mesmo da arte e da cultura, junto até com a religião, no momento aí do surgimento da lavagem. Isso, foi nesse momento que eu estava terminando de falar que antes a Mãe chegava dos ônibus, parava lá embaixo na catedral, era lá mesmo que fazia. Não tinha aquela descida, o caminho que descia, né? Fazia lavagem no começo. Depois ela começou a trazer o pessoal, aí fazia lavagem, continuava mais a música. Não tinha feira, não tinha nada. Uns 5 anos para cá que começou a feira, que a gente começou a participar da feira. Tem a feira, antes da feira, antes do pessoal ficava lá esperando a lavagem, cascada, a gente colocava. Uma das coisas que chegamos até pensar nisso foi de como fazer aquela lavagem, fazer e colocar uma arquibancada do lado. Chegamos a pensar em arquibancada do lado. Mas eu falei, olha, isso tem que ser feito como um pessoal que faz rodeio, para que todo mundo vê. Mas o prefeito que falou isso na época, ele foi lá e viu a lavagem e participou e falou isso, aí no ano seguinte ele faleceu, foi o Magalhães Teixeira. Mas o Magalhães Teixeira, na época, ele falou, ele foi lá, ele viu a lavagem, falou, mas muita gente não consegue ver, e até hoje muita gente não consegue ver mesmo, porque fica. Falei, ó, se puser pegar o pessoal faz rodeio, fazer arquibancada livre, rodeio, esse cara consegue montar aquilo dentro de 1 hora, 2 horas antes, eles montariam à noite e durante o dia tirariam depois. Fazia uma coisa que as pessoas chegassem e fossem no rodeio. Como fosse uma arquibancada. Falta uma arquibancada naquela. Quando tem a lavagem hoje, eu lembro da arquibancada. Não sei se a Mãe Dango pensou nisso, mas eu sei que na época eu estava acompanhando o pessoal, foi falado isso da arquibancada, se fazia arquibancada. Mestre, além do surgimento aí desse movimento da lavagem da escadaria, quais outros momentos o senhor se recorda que são muito importantes para o movimento cultural e artístico da cidade? Olha, uma outra coisa importante que a gente tinha na cidade era, quando chegava dezembro, tinha uma mostra de teatro, festival de teatro, tinha uma mostra de teatro na catedral ali, junto com as pessoas. Eu achava aquilo o máximo de importante, porque todo mês de dezembro era formado pela Federação de Teatro Amador Afecanto. Marcos Brito lembra disso, que é o cara que está na Casa de Cultura Alcarela. Eu acho que essa mostra, mais a lavagem, a mostra durava o mês de dezembro inteirinho. Eu lembro que a mostra começava quando a cidade ficava no dia 5, começava a ficar aberto. E até dezembro. Cada dia um grupo apresentava gratuito na escadaria. Uma época a prefeitura não quis mais aquele movimento, a gente conversou com o padre, né, fazia só na catedral, na igreja. E outra era os movimentos nos bairros, fazer teatro nos bairros. Eu sempre fui ligado a fazer festival nos bairros, nas comunidades, fazer bastante teatro nos bairros da periferia. Eu acho que isso era uma das formas dos movimentos que eu acho importante. Esse tempo atrás, a gente esteve conversando com o pessoal, ele falou, o que você acha que falta para a Federação de Teatro hoje? Reunir os grupos e voltar a fazer o teatro que fazia antes, fazer o teatro na periferia. Falei, eu fazia o teatro na periferia, fazia a mostra catedral, eu chamava de mostra de teatro de rua, estou lembrando o nome agora, mostra teatro de rua, comecei todo dezembro, começava no dia 5 e ia dia 6. E cada dia um grupo que ia à tarde lá apresentar na escadaria da catedral. Eu acho que essa é uma das coisas que faz falta para a cidade, ter essa referência. Além do festival que tinha no Castro Mendes, todo ano tinha um festival de teatro, no Teatro Castro Mendes tinha um festival, que aí você perceberia
como estava a cidade, levantar vários artistas da cidade, várias pessoas surgiu no Festival do Teatro Castro Mendes, que acabou se perdendo esse festival, sabe? Que era um festival de teatro. O senhor falou sobre a questão do teatro na periferia. A gente percebe que o senhor tem esse objetivo de trabalho, né, de levar a arte e a cultura para a periferia mesmo. E aí, eu sei que nem sei como perguntar, mas tipo assim, essa questão da periferia e a arte para o senhor, como é que é para o senhor isso daí, a junção? Eu acho que hoje né, eu vejo muito hoje, né, dia de hoje que eu falando, são 5, 6 anos atrás. A gente voltou a essa questão do sarau, né? Eu acho que o sarau da periferia, ele reúne o pessoal da periferia, que é onde tem a Folia de Reis, tem o pessoal que faz a cultura na periferia, é um pessoal que está por fora de Campinas, né? Mas ainda tem, aqui mesmo tem a Folia de Reis, que eu até participei da Folia de Reis, participei várias vezes da Folia de Reis, mas o teatro na periferia. Nós temos aqui um sarau que faz 7 anos que nós faz o sarau aqui no Bosque, tem um sarau, tem lá o sarau da Dalva, que já é um sarau de adulto, é à noite, é um sarau num bar, que tem também um sarau que faz. Então, eu acho que a arte da periferia é onde você tem um contato direto com a comunidade dos bairros. Né? Esse tempo atrás eu fiquei bobo de ver quando a gente foi ver um pessoal da Unicamp, da PUC, professora da PUC, a Vera, ela fez um caminho do Cossavuru fazia. Falei, mas esse caminho é o caminho da arte na cidade. E aí a gente estava em todos os movimentos. Fiquei bobo de ver quando eu vi que nós participávamos de todos os movimentos, que é uma proposta nossa, né? Que é uma proposta que a gente levou para a Federação de Teatro, que é uma proposta para levar os grupos todos a fazer esse movimento de teatro. Né? Então, eu costumo ver a arte como uma revolução mesmo, sabe? Uma revolução, eu costumo dizer assim, eu quero salvar o mundo, mas quero salvar o mundo cantando ciranda, cirandinha, quer dizer, quando o pessoal tiver consciência, né? Consciência que a gente precisa mudar. Eu não preciso falar isso, eu sou muito de fazer as coisas, não preciso de falar, olha, você tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Mas eu acho que a gente vai mostrar a liberdade, a arte, mostrando outro caminho, e aí a gente vai estar num outro patamar de mundo, pensando de outro jeito. Bacana. O senhor fazendo esse levantamento dos 40 anos aí que o senhor comentou, envolvido com a arte e a cultura, principalmente aqui na cidade de Campinas, né? Para o senhor, quais foram as maiores conquistas, assim, tanto pessoal quanto para a cidade? Olha, eu acho que ainda está para vir, viu? Eu acho que a maior conquista nossa na cidade, pelo trabalho que a gente vem fazendo, é ver alguém da cultura hoje, como que a Alessandra, saindo candidata. Eu acho que é isso para defender a cultura na cidade como um todo, que eu vejo. Porque eu vi muita gente se formando, muita gente se trabalhando na questão da cultura, mas era um trabalho pessoal. Isso que eu nunca quis que a cultura era um trabalho pessoal. Nunca trabalhei com a cultura que ela fosse uma questão pessoal, mas uma questão de liberdade do mundo, de libertação, uma questão de libertação e de trabalho. Então, hoje eu acho que o pequeno fruto nosso é isso, é saber que a cidade ela sentiu falta disso, sentiu a necessidade de ter a candidatura da Alessandra e sentiu falta também dos candidatos ser tradicional. Né? Eu lembro quando eu estava no Anchieta, muitas vezes eu discutia muito com o Zé Carlos, falava, Zé Carlos, você é um candidato bom, mas você é tradicional. Você não vai mudar, você não vai fazer a nossa proposta. A proposta que nós temos de fazendo através da cultura da mudança. Né? E hoje, depois que eu vim, essa semana mesmo, teve um rapaz que de lá do Padre Josimo falou, pô, Benê, lembrar de você aqui no Padre Anchieta, lembrar da festa brasileira aqui, você tem que voltar para cá, fazer a festa brasileira. Eu falei, não, a gente pode fazer. Estamos fazendo um sarau, pode fazer também. Temos que deixar o rastro onde passamos, mas eu acho que a questão da cultura, a questão
que a gente pode dizer que se alguma coisa está para acontecer, aconteceu, a pequena coisa aconteceu na cidade ainda hoje. Né? E só retomando, o senhor comentou dos projetos do senhor, além do Sarau, que é desses últimos 7 anos, o senhor também tem o bloco Bantos do Savuru, que também... O Banto do Savuru era uma coisa seguinte, na Vila Padre Anchieta, a gente tinha o Leões da Vila Padre Anchieta, que era uma escola de samba. E aí a gente foi, na época, convidamos... E muita gente acha que nós surgimos com o bloco Savuru, surgiu por causa da Leões. Mas não é por causa da Leões. O bloco, eu acho que esse bloco surgiu mesmo, o sentido desse bloco, ele surgiu mesmo por causa do Urucungos. A gente veio, Urucungos foi descer uma vez, a gente veio descer junto com o Urucungos. E aí, quando nós descemos junto com o Urucungos, a gente viu que a gente era mais gente do que o Urucungos. Aí falamos assim, por que nós não formamos um bloco também? De vez de ser só o Urucungos, vamos formar um bloco. Então, na realidade, quem deu a ideia do bloco foi o Urucungos, não foi a Leões da Vila Padre Anchieta que deu a ideia do bloco. É que a gente sempre desceu na Leões, temos um carinho muito grande para Leões da Padre Anchieta. Perdemos um presidente que tinha lá, que era o Cidinho, perdemos um presidente, mas sempre estivemos junto com a Leões. Né? Mas o Savuru surgiu o bloco, o Bantos, né? E Bantos, porque eu queria pôr um nome no bloco. Porque a gente é uma época que a gente juntava junto com a capoeira. Né? E um bairro que marcou muito os Bantos, foi aquele bairro do Padre Josimos. Ali no Padre Josimos é um bairro de terra, ocupação de terra, mas é um lugar que a gente marcou muito que nós descíamos. Agora, esse ano que passou o último carnaval, nós descemos aqui, aqui no Bosque, chama no Bosque, aqui no Bosquinho, no DIC 1. Mas o Padre Josimo, que é o que nasceu o bloco, lá perto da Anchieta. Mas, aproveitando que a gente está falando sobre, o senhor falou, né, o irmão do senhor é mestre capoeira, o senhor já se envolveu com a capoeira? Não, capoeira, eu sempre achei que era uma questão muito interessante da cultura popular. No começo, eu cheguei a fazer um pouco de capoeira. Eu tentava, né, jogava um pouco de capoeira, cheguei a jogar capoeira. Eu parei depois que eu tive um problema do nervo ciático, daí que eu tive que parar a capoeira. Mas eu joguei já capoeira. Eu já joguei capoeira. E aí a turma veio tocar, cantar capoeira. Fala assim, você fala tanto da capoeira, eu falei assim, mas eu já joguei capoeira. Né? E até quando o mestre Antônio, que é o mestre do meu irmão, faleceu, ele ia muito na Anchieta na época, tinha o meu Bruno Júnior, que era o cara que dava capoeira. E a gente fazia muito, tem até uma música que fomos feito para ele, para o mestre capoeira, o mestre Antônio, que era o mestre do meu irmão, que ele foi mestre do meu irmão. Mas eu já cheguei a fazer capoeira, parei quando eu tive problema no nervo ciático. Há um tempo já, não sei se... mas o nervo ciático, ele acompanha algumas pessoas mesmo. Mas o senhor falou que compôs, e o senhor, a gente conhece um grande poeta também. Tem alguma poesia especial? Quem viu o senhor já fazer a última peça que o senhor está até na foto de Guerreiro, né, do Zumbi dos Palmares, que o senhor foi o ano passado, nessa mesma época, né, lá num evento da Feira Literária. O senhor tem alguma poesia em especial que o senhor gosta muito, que é muito marcante para o senhor? Eu gosto muito de fazer a poesia de Solano Trindade, que é da Raquel Trindade, né, que é o pai da Raquel Trindade. Solano Trindade tem uma poesia dele que eu gosto de fazer. Gosto muito de fazer poesia. Pode fazer? Pode, claro. Pode? Então, olha, a poesia começa assim. Eu vim de muito longe, em um navio tambeiro, conhecido como negreiro, que aqui desembarcou. Viemos todos amontoados, sem comida esfarrapado. Vimos aqui para ser escravo, apanhar sem merecer. Fugi para o mato, fui para as terras de Palmares, aonde Zumbi era o rei. E lá eu aprendi que um guerreiro não se entrega até na hora da morte,
tem que lutar para viver. Meus avós foram queimados pelo sol da África. Minha alma recebeu o batismo dos tambores e atabaque. Contaram-me que meus avós vieram de Luanda com mercadoria de baixo preço, plantaram cana para o senhor do Engenho Novo e fundaram o primeiro maracatu. Depois meu avô brigou como danado nas terras de Zumbi. Era valente como o quê? Na capoeira ou na faca. Escreveu, não leu, o pau comeu. Não era um pai João. Mas vovó não foi brincadeira. Na Guerra dos Malés, ela se destacou. Na minha alma ficou o samba, a capoeira e o samba-lenço rural paulista. Eu gosto muito desse poema. Esse poema aqui de Solano, porque a avó da Raquel que se destacou na Guerra dos Malés, né? Que é a guerra que teve dos Canudos, Malés, tá? Então, é um poema que eu gosto de fazer muito. E o poema de Solano Trindade. Bonito. E não, realmente é muito forte mesmo, né? Eu acho que eu conhecia trechos, mas nunca tinha prestado atenção nela inteira, assim, no momento. Outra coisa também que a gente percebe, né, que o senhor tem alguns pontos que o senhor criou do jogo Fluminense, né, que o Fluminense, né, que fala muito dessas questões que o senhor levanta dentro do grupo Savuru, que é a questão do índio, do negro, né? Você gostaria de compartilhar com a gente? Do jongo? Isso. O jongo é o seguinte, o jongo, ele surgiu no Rio de Janeiro, segundo aqueles do Rio de Janeiro, e depois subiu para Minas Gerais, né? Eu faço muito jongo de carreiro, né? Que ele é carreiro que não sabe carrear, é o nome da música que a gente canta muito. Ele é carreiro que não sabe carrear. Olha lá se o carro tomba e o carreiro passa mal. Olha lá se o carro tomba e o carreiro passa mal. Ei, dá licença, seu jongueiro, licença que eu vou falar. Se ela é uma má carreira que não sabe carrear, quero que você me diga quantos peixes tem no mar. Quantos peixes... Aí vai ter a resposta, porque o jongo ele é longo, né? Aí tem a resposta dos peixes, que a Raquel passou para nós. Depois tem mais versos que a gente pegou de uma apostila que o Solano Trindade mesmo fazia. Aí a gente vai com o jongo, a gente tem uma meia hora para fazer o jongo aqui para você. Tá? Não, tem os pontos que no caso do Urucungos não faz, vocês fazem, eu acho muito bonito. Né? Que é do carreiro, né? Tem uma parte. Mas a gente pode um dia combinar e a gente ir lá passar, porque por Urucungas a gente sempre faz isso. Passar umas coisas que a gente pegou. Mas é que não deu tempo da Raquel passar, né? Mas é coisa que a gente faz do João, que é coisa que a gente pegou numa apostila de Solano Trindade. Quem passou essa apostila para lá foi a própria Raquel, que é do pai dela. Tem umas coisas do meu pai, né? Foi na casa da Raquel uma vez, eu estava lá na casa do Vitor, e aí ele falando assim, tinha um baú lá, tem umas coisas do meu pai aí. E a gente pegou alguma coisa, olhou, tirou xerox, algumas coisas que a gente faz na cultura popular, é da própria Raquel mesmo, sabe? Que a gente faz, né? E aí tem alguns versos que a gente faz. Porque quando ela passou ela passou pouco, não deu nem dá tempo, né? Dá passar tudo pra gente, né? E foi uma das coisas que a gente faz. Me senti agora realmente me pesquisando na fonte, né? Porque você ter vindo vivenciando, a gente que chegou depois, né? Tem esses detalhes, né? Que eu não sei se todo mundo vê como eu vejo, mas eu pelo menos vejo assim, que todo mundo ela carrega uma parte da história. Quando junta tudo, aí se monta o grande quebra-cabeça, né? Então, eu acho que é isso. Cada pessoa tem uma informação muito particular do como ela enxerga a vida, né? Então, daí acho que nem essa particularidade sua já fez outro encaixe, que nem que às vezes a gente que chegou
depois dos 20 anos aí, não teve esse contato com a Raquel direto, assim, né? Me senti, assim, lisonjeada de ouvir o senhor falando isso, né? Que a Raquel, ela não teve oportunidade de passar muito mais. E às vezes as pessoas veem e falam que é diferente, mas não é que é diferente, porque o contato foi muito rápido. Aí a gente tem que pesquisar mais para poder saber, né? O que mais tem, né? Porque a Raquel era muito assim, ela era muito de falar, né? Ela não era muito de mostrar por escrito. Eu sei que escreve, eu falava, vocês escreve aí que eu estou falando aqui. Era uma biblioteca andante, a Raquel. E até eu falo muito pro Vitor, ver quando eu tenho contato com ele, eu falo assim, ó, tem muita coisa que a Raquel falava pra gente, que depois que a gente foi ver, por exemplo, que nem eu fiquei sabendo que o Solano Trindade fez um poema específico para Raquel, mas descobrimos depois, isso aí. Depois que a gente tinha o contato, fomos descobrir que aquele poema era para a filha dele que estava fazendo, que o Solano Trindade fez um poema para Raquel. E coisa que muita gente não sabe, né? Muitas coisas que não sabe. A gente teve um senhor que participou do Urucum, participou, acho que ele foi 1 ou 2 vezes no Urucum, e aí depois ele participou do Saburu, que ele fazia o papel de Solano numa peça que a gente fez. Fizemos uma peça chamada Símbolo da Resistência, tinha Solano Trindade, ele fazia o papel de Solano. E ele chegou a ir lá, Sucacilhos, pelo meu irmão boy, para ele, chegou a ir lá para a Raquel, fazer o verso para a Raquel, que era o verso que o pai dela tinha feito. Nem ela sabia que a gente sabia do verso, mas nem sabia. Ela não gostava de falar das coisas dela que eles tinham feito para ela. Pensando também no que o senhor falou durante a conversa, né? Eu não sei se eu estou compreendendo correto, mas consigo entender que, assim, durante toda essa caminhada, que desde que vamos pôr os 40 anos que o senhor comenta, né? Que desde que o senhor chega, vê a cidade, né? Que ela é elitizada, conservadora, hoje está tendo um diferencial aí na própria política, né? Alguém da cultura está se envolvendo para poder abrir um leque, que é uma necessidade que as pessoas talvez não enxergavam, que a arte, a cultura, ela tem que estar num outro lugar, que é o que a gente precisa realmente ter, que é alguém que fale a nossa língua, porque a gente somos, para algumas pessoas, nós somos a minoria, mas nós somos a maioria, porque todo mundo é envolvido de alguma maneira, tipo, mesmo que seja só com a cultura familiar, né? E aí o senhor vendo tudo isso que aconteceu durante todo esse processo que foi lento, né? Qual que é a perspectiva que o senhor tem, vamos dizer assim, para os próximos, né, 10 anos, vamos supor? Mestre? Senhor, sobre a perspectiva do senhor em relação, né, a essas mudanças que teve por 40 anos, como é que o senhor vê para os próximos 10 anos? Isso, eu estava falando para você que eu acho que está muito, muito ligado nas pessoas, né? Depende muito do que as pessoas queiram fazer daqui os 10 anos que a gente tem. Porque eu acho que o erro que nós cometemos na época foi não lembrar dessa cultura da periferia da cidade. Que hoje eu estou falando aqui da região dos diques. Mas a cidade como um todo, ela faz a cultura e tem a cultura na sua família, né? E hoje a gente acabou deixando outras influências, outras questões vir fazer. Mas a cultura ainda é. Eu ainda vejo com muita esperança, mas não com outras pessoas que vai estar tocando isso. Mas eu vejo com muita esperança que 10 anos a cultura aparecendo. Bacana. É porque é importante, né, a gente ter um pouquinho desse panorama, né, de todos acontecendo, porque às vezes que a gente que está acompanhando esse momento, às vezes tem gente que até estava muito tempo envolvido, mas nunca estava tão ligado aos acontecimentos, né? Então, acho que ter alguém que está ligado, está próximo dessa leitura realmente social, né, que da onde a gente saiu para onde a gente está indo e onde nós estamos, né, é importante, assim, e eu vejo o senhor
uma peça fundamental nisso, né? Porque o senhor conta, né, quando se encontra nas ruas, nos eventos, o senhor conta sempre algum episódio, algo importante da cidade. Então, que nem eu falei para o senhor, eu admiro muito o senhor, então eu vejo que realmente é uma memória viva também dentro da cidade de Campinas. E aí, só para poder o senhor sintonizar, quem estava acompanhando a gente na live hoje, né, tem pessoas conhecidas, né? Tem a Ângela, né, a companheira do a Ângela Bosvaldo, tem a Renata Oliveira, tem a Marcela Moreira. Então, tem algumas pessoas conhecidas aí do universo do senhor que estava acompanhando a live com a gente. Né? Tem a Mariana também, que é da capoeira. Então, tem um pessoal que acompanhou aí nosso bate-papo, né? Isso. E aí, como a gente está fazendo um bate-papo mais curto, né? Porque agora está cheio de atividade online, né? Então, só para a gente ter um espacinho aí para conseguir conversar entre a gente e resgatar essas histórias aí. Legal. Eu queria deixar a palavra para o senhor agora. Se alguém tiver alguma pergunta também, enquanto o mestre fala, também pode deixar no chat também. Não, eu acho que é importante. Gostaria de dar um abraço em todo mundo que está acompanhando com a gente e falar que é importante da gente continuar essa luta, né? Continuar a questão cultural foi uma questão que a gente pegou como bandeira, a questão cultural na cidade, que nós trabalhamos como bandeira, é a questão cultural nossa, né? E acho que é o tempo que a gente faz tudo, nosso caminho. É isso aí. A Renata Oliveira, ela deixou um comentário importante, né? As pessoas e as origens das manifestações culturais. É importante o resgate para ser contado sempre. Salve, Benê. Então, na verdade, é quase isso que eu acabei de falar, né? O senhor tem essa memória muito latente da cidade e isso tem que ser preservado, né? Com contato com o senhor aí, através do grupo, através do cotidiano aí. Hoje nós estamos restritos, mas que esse vínculo se permaneça, né? E aí, em nome do Urucungos, eu agradeço o senhor ter aceito o convite, estar participando da live, né? Contando um pouquinho da vida do senhor pra gente, um pouquinho do envolvimento do senhor dentro do seu trabalho cultural também, né? Deixado um pouquinho aí O senhor me falou assim, tem coisa que demora muito para contar, né? Mas um pouquinho a gente já fica lisonjeado, porque pelo menos agora a gente sabe que aquilo existe, porque quando não é contado, a gente a gente não sabe que existe, né? Então, agora a gente sabe que existe várias informações importantes aí. Não, legal. Isso aí a gente está sempre à disposição, o que vocês quiserem, a gente está sempre à disposição. Inclusive, eu acho que essa questão da Renata é muito interessante, a Renata fez um trabalho muito bom no Urucum, na época que eu estava no Urucum, fez um trabalho muito bom, que era o trabalho de dança que ela fazia, e continuou fazendo. Eu acho que é isso que salva, né? Que salva a gente, né? Salva a gente da cidade. E é um salve muito legal, né? Eu acho que a Ângela também, eu acho que todo o pessoal que estava aí, eu acho que é uma questão legal que a gente está. E hoje a gente continua trabalhando. Eu acho que a saída nossa hoje, eu vejo uma saída dos próximos anos, que nós estamos. Nossa saída agora é o sarau. Eu acho que o sarau é a saída nossa pelo sarau. É onde a gente vamos tentando saída pela periferia e o sarau nosso levando pela cidade. E a cidade como um todo vai fazer sarau hoje em dia. Tá bom? Fica a dica do mestre, né? Isso. O sarau. Então, sempre vai ser que vai entregar aí para as comunidades quem são os artistas, né? Isso. É isso mesmo. A gente brigou muito pela questão que a gente falou muito de fazer um teatro que ele aconteceria, que seria na cidade, seria fazer um corredor cultural. Que a gente acha que hoje a saída do corredor é um sarau. Que o sarau ele pode transformar num corredor cultural também. Mas cada lugar, cada região fazer um sarau, e aí se faz um corredor cultural. Era isso. Sim.
Importante. Mas o senhor quer deixar alguma mensagem no final aí, alguma poesia que o senhor goste, algum canto, para a gente poder encerrar? Trindade, que é do trem, tá? Encerrar. O trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer. Tem gente com fome, gente com fome, tem gente com fome. Piuí, estação de Caxias, de novo a dizer, de novo a correr. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Piuí, quantas caras tristes querendo chegar em algum lugar, em algum destino. Mas o trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente. Piuí, e só nas estações. Só nas estações, quando vai parando, lentamente começa a dizer: se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Mas o freio a ar todo autoritário manda o trem calar. Aí é salve para Solano Trindade e Raquel Trindade. Salve.